Galera, vamos iniciar a nossa parte 2? Então, na primeira parte a gente viu a parte conceitual do Excel e agora a gente vai fazer a prática, tá? E como que seria a prática cobrada em questão de concurso público? Funções. Funções é mais entendimento lógico, entendimento do que está sendo pedido, do que está sendo solicitado, do que propriamente análise de dados, tá? Então, os alunos eles fazem o processo inverso. Normalmente ele pega uma questão de concurso quando fala em Excel, ele perde mais tempo focando em dados da planilha e às vezes a resposta está ali na alternativa. Por quê? O cara inseriu uma função errada ou então não definiu um intervalo e aí você não precisa mais ficar analisando aquelas planilhas gigantescas. Até porque, se você pegar concursos da Banca Sesgan Rio, que é voltado para a parte de carreiras bancárias, eles colocam realmente planilhas com vários dados. Então, o usuário, né, o concurseiro, quando ele bate o olho, já se assusta. E aí você já perde o raciocínio lógico, você fica ansioso e acaba errando uma questão que poderia ser muito fácil. Então, você vai aprender com o professor João Kleber como analisar uma função e como responder uma alternativa, né, ou encontrar uma alternativa de uma questão sem sofrimento, perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender e compreender. Quando você trabalha com a questão de função no Excel, primeiro, eu preciso do sinal de igual. Simples, porque o sinal de igual é quando você está passando uma instrução para o computador. Ótimo. Depois você tem que dar o nome da função que você quer para o Excel ele vir a executar. Vamos imaginar que seja soma. Então, igual, soma. Abro parênteses, fecho parênteses. Então, olha, igual, nome da função, tenho que abrir parênteses e fechar parênteses. Dentro do intervalo, pode ser dois pontos ou ponto e vírgula. Toda vez que você vê ponto e vírgula, significa que é E. O que é algo que é E? Individual, célula por célula. Quando você vê dois pontos, significa que é até. O que é um até? É sequencial, tá? E aqui entre os intervalos, você vai ter a célula inicial e você vai ter aqui a célula final, tá? Então, sem sofrimento, é isso que você precisa saber. Lógico que a gente vai aprender agora na aula todas as funções, mas se você entender este conceito, pode ser soma, pode ser média, pode ser mínimo, pode ser máximo, você vai estar preparado para qualquer questão, perfeito? Outra coisa que também é importante, a função soma, tá? Ela vem pré-definida no Excel. Não foi o professor João Kleber que criou essa instrução. Mas eu posso criar uma fórmula. Uma fórmula é manual, tá? Então, como que eu trabalho com fórmula? Você vai definir que célula vai ser trabalhada, que intervalo que vai ser utilizado. Então, se eu quero somar duas células, eu coloco igual a 1 mais A2. Quero somar mais 3. E assim por diante. Tá? E aonde que eu quero chegar? Esses operadores já são simples de visualizar porque está no nosso cotidiano. Então, divisão, multiplicação, soma, subtração, porcentagem e esse carinha aqui pode ser, tá? Uma pegadinha de concurso público, que é como se fosse o acento circunflexo. Me fugiu até o nome desse símbolo agora. Eu vou abrir aqui para vocês um slide branco para vocês entenderem o que pode cobrar no seu concurso. Então vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você tem a célula A1 e você tem a célula A2, perfeito? A célula A1 possui o valor de 2, a célula A2 possui o valor de 3. E aí, lá na sua questão, vai te perguntar o seguinte: sabendo dos dados
né, oriundos ou obtidos das células A1 e A2, foi dada a seguinte fórmula: A1, acento circunflexo, né, que é, agora eu vou até pesquisar, depois eu trago para vocês na nossa aula, no nosso material, eu coloco o nome desse acento. A2. Qual é o resultado disso? Ele vai perguntar na questão de concurso público. Esse símbolo, ele representa a potência, tá? Então você vai potencializar, você vai fazer um cálculo de potência. Como que ficaria na prática? Isso aqui, ó. A1 vale quanto? A1 vale 2. A2 vale quanto? A2 vale 3. Tá? Então, se eu peguei essa função e transformei na operação aritmética, ficaria desse jeito. E o nosso resultado, espero a Deus que vocês tenham falado que é 8, tá, turma? Vai dar 8. Por quê? Isso aqui é potência, matemática básica. A quantidade que está acima que multiplica sobre a base. Então ficaria da seguinte forma: 2 que multiplica 2 que multiplica 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 igual a 8. Então isso é uma pegadinha que pode cair no teu concurso público, tá? Então lembre-se, eu posso pegar uma função que já foi pré-definida no Excel, como também eu posso criar um tipo de cálculo. E este acento aqui, o acento do circunflexo, tá? Ele tem a função de potência. Então ele vai potencializar um dado e ele também pode potencializar valores que são obtidos de uma célula. Perfeito? Então vamos agora verificar as funções básicas do seu concurso público. Quando fala sobre carreiras bancárias, você pode ter essas funções básicas aqui sendo cobradas. E não existe só essas, tá? Nós vamos ter as funções avançadas, mas essas aqui, em hipótese alguma, vocês podem errar, tá bom? Então, não precisem ficar sofrendo, que eu vou explicar passo a passo qual que é o objetivo da soma, qual que é o objetivo do produto, qual que é o objetivo da média, qual que é o objetivo de mínimo e máximo, e maior e menor, tá? Então vamos lá. A primeira função que a gente vai trabalhar é a soma. Como o próprio nome já fala, ele soma todos os valores que você pré-determinou. Então vamos imaginar que eu precise somar todos os produtos. Então como ficaria essa função? Igual soma. Dica: abro parênteses, fecho parênteses. Lembra da regrinha que a gente falou? Primeiro sinal de igual, nome da função, abro, fecho parênteses. E aí aonde que eu vou agora, professor? Simples. A pergunta que eu falo para vocês e vocês precisam fazer na hora da prova: ele pediu para somar tudo ou ele pediu para somar individualmente? E eu falei que eu quero o valor de todos os produtos, perfeito? Então se eu quero todos os produtos, é 2 pontos, turma. Então você vai colocar aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar o espaçamento, né? Então eu quero desde esse cara até esse cara, perfeito? Agora, olha o macete do professor João Kleber. Sempre olhe para o alto, depois para a esquerda. Então vamos analisar. O R$20 faz menção ao produto mouse. E eu quero saber o valor do produto mouse. Então eu olho para cima. B. Só que lembre-se, uma célula tem a informação de coluna, como também tem a informação de linha. Então, a célula inicial é B2. Então, igual soma de B2. E eu quero até qual célula? Todos os produtos. Então, neste caso, eu vou selecionar este carinha aqui. E aí eu olho para cima, B, olho para o lado, 4. Então, o que acontece? Quando eu colocar esse tipo de cálculo, igual soma de B2 até B4, o Excel ele vai fazer este mapa mental para mim, ó. Então ele vai somar
todos os produtos que estejam de B2 até B4. Agora, olhe como uma vírgula pode acabar com o seu sonho, tá? Se eu, por exemplo, não coloco dois pontos e coloco ponto e vírgula, lembrando que aqui é até e aqui é e, o valor muda completamente. Porque se dois pontos, vou ter que colocar aqui embaixo, ó, soma de B2 até B4, qual que é a resposta disso? Então, eu tenho por hábito pegar o maior valor para depois somar até chegar ao menor. Então, 250 mais 35 deu 285. 285 mais 20 deu 305. Tá? Agora, pegando esse mesmo cálculo, só que colocando igual soma de B2, ponto e vírgula, B4. Vamos ver que resultado que vai dar. Então aqui você vai apagar, tá? E a gente vai colocar o seguinte, tava nessa célula B2 e tava somente nessa célula, porque é ponto e vírgula B4. 250 mais 20, resposta 270. Viu como é importante você saber o conceito, saber o que a função faz? Porque se você souber o que a função faz, fica mais fácil de você entender e compreender. Por quê? Imagine que aqui nós estamos trabalhando com 3 linhas, mas eu poderia ter uma planilha, como normalmente essas bancas voltadas para carreiras bancárias fazem, coloca planilhas que tenham 3, 4, 5, 6, 7 e outro. 8, 9, 10 linhas. Então você sempre faça um mapa mental, coloca o início, o fim e faça o tracejado, porque isso vai te facilitar você fazer o cálculo e você identificar possíveis erros nas alternativas. Tudo bem? Então isso é sobre a função soma. Agora vamos para a função produto, tá? O que a função produto faz? A função produto, gente, é responsável pela multiplicação. Então, como que funcionaria na prática? É isso aqui, ó, é este resultado. Então, aqui dentro, né, na célula D2, tem uma aplicação da função produto. Como que ficou, então, para chegar nesse valor? Ele multiplicou o valor unitário pelo valor da quantidade. Então, ficou igual produto. Quem é o valor unidade? B2, que é esse cara aqui. Certo? E ele pegou, aqui eu posso colocar tanto ponto e vírgula, quanto 2 pontos, que vai ser o mesmo resultado, tá? E eu vou explicar por quê. Igual produto de B2, 2 pontos a C2. E por que esses dois vão dar o mesmo resultado? Porque os valores que eu acabei de perguntar estão um do lado do outro. Então vamos pegar o primeiro exercício aqui, ó. Eu falei que é igual produto de B2, quem é B2? É esse cara. E aí ponto e vírgula, C2, esse cara. Então fiz aqui, fiz aqui. Então 10 vezes 30, 300. Como também eu poderia fazer isso, ó. Começa aqui e vai até aqui. Então, tá? Então aqui, né, tem que ficar atento. Neste exercício, tanto faz eu colocar 2 pontos quanto ponto e vírgula. Tá bom? Então, fiquem atentos. Agora, aqui seria o inverso, ó. E se eu pedisse para fazer o cálculo de tudo, né? Então, se eu pedisse para fazer o cálculo de tudo, eu colocaria de B2, tá? Então B2 até o nosso amigo C4. Então multiplicaria todos esses dados aqui, tá bom? E aí se eu coloco B até C4, dá um valor completamente diferente. Por quê? Porque os valores não estão um do lado do outro, não estão próximos, tá? Então somente nesse exercício de multiplicação, tá? Que vai
Ou, na verdade, nem precisaria ser multiplicação, poderia ser soma também, conforme aqui, ó. Se eu colocar aqui a soma, por exemplo, vai dar o mesmo resultado porque um dado está do lado do outro. Quer ver, ó? Igual, soma. Vou pegar esses dois dados aqui, ó, B2 até B3 igual soma B2, ponto e vírgula, B3. Então esses dois vão dar o mesmo resultado porque B2 é esse, B3 é esse. Então somo 35 mais 20 deu 55. Se eu colocar dois pontos, então eu quero o primeiro esse, o segundo esse. Faço um mapa mental e vai dar a mesma coisa, 55. Então também esta pode ser uma pegadinha que essas Gran Rio pode cobrar de vocês, tá, turma? Média. Agora que a gente falou sobre, queira ou não, funções básicas, chegou o momento da gente começar a avançar o nosso conteúdo. O que a média faz? A média ela é responsável por obter uma média aritmética. E para quem não sabe o que é uma média aritmética... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.